Meu nome é Matheus Amaral, estou no terceiro semestre de publicidade e propaganda. Mais fotografado. Mais menos tom. Não era Maio. Era uma proposta nova, diferente, que eu nunca tinha pensado no núcleo da audiovisual. E também eu pensei em uma nova possibilidade, assim, porque antes eu estava muito focado na área gráfica, de, tipo, direção de arte, criação. E eu acho que a mini-novela veio para, tipo, desviar o meu gosto que eu tinha só focado na direção de arte para uma produção mais diferente, tipo, VT, TV, vídeo. E eu isso achei bem interessante. E valeu muito, eu aprendi muito, assim, porque ainda aprendendo assim, cada dia aprendendo mais. E... foi a parte de entrar em contato com apoiadores. Essa parte de entrar em contato com eles foi bem interessante, porque a gente tinha... Tipo, nunca falei com ninguém, tipo, importante, assim. E tu tinha que ir lá botar a cara pra bater, ir atrás e falar com eles pra conseguir. Porque senão, se tu não conseguisse, ia depender de ti, ia ser em ti, né? Daí tu tinha que correr atrás. Eu aprendi demais. E eu acho que agora a culpa, que eu tô interessante bastante pra área de vídeo, de audiovisual, de edição também. E acho que a culpa vai ser da Carol Brum, do Alex e do Daniel. Eu fiz os fundos no chroma key. Foi um perrengue. O Alex fez, tipo, subiu, fez vários andares de casa e negócio, pra conseguir botar o ator numa janela, que seria no segundo andar, dentro do estúdio. Isso, tipo, é muito difícil, ainda mais com a estrutura que a gente tem. Tá, é boa, mas não chega aos pés, uma grande produção. E isso foi difícil e foi bem interessante de ser feito também. Muito obrigada. Cinco versões da mesma história que vão durar a vida inteira, a vida inteira. 5 centavos. Meu nome é Carla Almeida e eu tô no 7º semestre de Publicidade e Propaganda. Eu era assistente de direção da mini-novela. Eu acho que o que eu mais fazia era organizar todo mundo. Organizar tudo, assim. Ver cronograma, ver se todo mundo já chegou, o que faltava para arrumar ainda. Conferir se estava tudo certinho. Ver tudo que faltava. Quando começava o trabalho? Bem antes das gravações. Porque a pré-produção eu acho que é mais intensa do que a produção em si. Na hora de gravar ali, é só gravar e deu. Só que tem toda a montagem de equipamento, pensar nos roteiros, imprimir roteiro para todo mundo, ver o cronograma, qual é a ordem das gravações, porque não é gravado como mostra no vídeo. São divididas em cenas, cada um gravado uma vez. Eu acho que essa oportunidade, além de fazer muito bem para o meu currículo, para o meu futuro profissional, foi uma grande oportunidade, assim, que eu estava meio perdida. Estou no 7º semestre, não sabia exatamente o que fazer. E eu acho que isso me deu uma luz, assim, que eu gostei muito, foi uma experiência maravilhosa. E além desse crescimento profissional, digamos, eu acho que eu cresci também pessoalmente, porque eu tinha uma certa responsabilidade e tudo dependia de mim, assim. Então, a Carol mandava nós fazer e a gente tinha que dar um jeito de fazer, seja como fosse. E eu acho que isso foi bem importante, assim, que eu evoluí em algumas coisas e foi bem divertido. O pessoal também da produção, os atores, todo mundo acho que se entrosou legal, assim. Quando tinha que estar lá, todo mundo estava e todo mundo se esforçou bastante para ficar um negócio legal. Também todo o pessoal envolvido na edição, no som, foi muito bom. Foi bem divertido também, porque além de nós participar de toda a pré-produção, na hora da gravação também fazer figuração,
que faltava às vezes e nós tinha que estar lá aparecendo, passando. Não, uma cena divertida de fazer foi no baile do Cadu, que nós também éramos figurantes. E o baile, nós super divertidíssimos lá, só que não tinha música para o pessoal falar, né, interagir com o texto. Mas nós estava lá como se tivesse música, nos divertindo. Foi bem engraçado. Eu acho que teve muita coisa assim que eu achei que nós não ia conseguir cumprir assim exatamente como estava no roteiro. Mas com o esforço de todo mundo e nós corria atrás e deu tudo certo, assim. Acho que tudo que estava previsto a gente conseguiu fazer. Por mais da correria, teve dias que a gente ficou até a meia-noite no Anifra. Alguns dias foram bem cansativos, bem puxados, mas eu acho que valeu muito a pena, assim. Porque no outro dia, como diz o Sebastião, eu queria estar aqui de novo, eu queria fazer tudo de novo, ficar até tarde, o que fosse, para terminar isso e ver o produto final, assim, o que ficou. Eu achei incrível, assim. Porque tu vendo, participando de todas as etapas, da pré-produção, na produção, e depois tu vê pronto, assim, é bem gratificante. O câncer de mama em mulheres jovens não é mito. Previna-se. Procure um serviço de saúde anualmente. Tipo, tudo que ele fazia eu tentava estar do lado, sempre dando uma mão, carregando, montando, desmontando, sempre observando o máximo para aprender o máximo também, né, que é o que importa. Aí aqui na Unifra, o primeiro semestre que eu fiz, eu tentei participar mais ou menos num clipe, não fiquei muito tempo no núcleo. Aí com essa oportunidade da mini-novela foi legal porque daí foi um troço meio que assumiu algo, né? Então foi como, bater cartão sempre, senão, tu tá fora, e foi algo legal porque tu pega a responsabilidade e te dá prazer, né? Todo esse processo. Ainda mais que, a gente fica ali atrás só olhando, cuidando, prestando atenção em todo mundo e muito divertido. Mas foi legal dirigir o Fusca da Carol e foi, uma experiência muito boa. Toda a parte que eu ajudei o Alex a montar luz, desmontar luz, ver como é que ia ficar as coisas, foi a parte mais importante, eu acho. Então, todas as cenas foram legais porque estava sempre aprendendo, sempre de olho no que estava fazendo, no que estava acontecendo ali. As cenas do Chroma Key foram boas, as primeiras cenas que a Dani comeu, acho que uma dúzia de maçã, foi muito engraçado. Então, algumas coisas foram cansativas, ficar segurando o boom, segurando o microfone, carregar coisa, descarregar coisa, mas foi legal porque é isso que te torna mais humano, perto do pessoal que tá, atuando. Tu tá ali e tu é legal porque, tu vê que, por mais que tu não apareça, de um jeito ou do outro, tu contribuiu para aquilo ali. E fazer toda essa mão é a parte mais legal, eu acho. Ficar atrás do... por exemplo, Chroma Key, né? Todo mundo... Primeira vez que eu assisti Super-Homem, eu fiquei bobo, assim, né? Como é que aquele cara tá voando, né? Eu lembro que eu perguntei pro meu pai, assim, e ele, olha, eu não sei, você deve ter posto ele em cima de um vidro e ele ficou lá, mas não fazia ideia se passava imagem atrás e
não sabia como é que funcionava um chroma key. E também outras coisas como a fotografia, né? Tipo assim, como a relação da fotografia em si, luz, posicionamento de luz, essas coisas, tipo, é muito importante porque tu não nota, mas tipo, tem uma luz aqui atrás, uma luz ali, outra aqui, tipo, toda ela para te dar uma mais forte, uma mais fraca e criar essa ambientação, tipo, da luz, né? E tipo, até mesmo direção. Foi muito bom, tipo, era uma coisa que eu de certa forma gosto, mas só que às vezes esse negócio de tu, tipo, lidar com pessoas não é algo meio que, tipo, se tu não conversa com a pessoa da maneira certa, para te ser diretor, tu vai estar agredindo a pessoa verbalmente. Muitas vezes a pessoa que não são teus amigos, tipo, de íntimos, tu chegar e tratar ela de uma maneira, ela vai se sentir ofendida. Então, tipo, a parte de direção, assim como a do Rico e do... já tinham intimidade com o pessoal, é legal isso. E é algo que é difícil, eu acho. Mas teve uma manhã que a gente começou cedo. Acho que foi a primeira cena que a gente fez no hall da entrada ali. E a gente foi até de tarde. E foi bem puxado, assim, montar, desmontar o equipamento. E teve outros 2 dias que nós saímos daqui, acho que 11 horas, já tinha até fechado o Nifra. E nós montando e desmontando, carregando as coisas. Não, tipo, tinha que subir 2 vezes com o carrinho, porque não servia todo o equipamento no carrinho que tinha. E no outro dia de manhã, tu acordava assim, tipo, amanhã começa tudo de novo, né? Mas só que daí, tipo, no outro dia, quando tu acorda, tu, que legal, vamos gravar de novo. Vai montar tudo de novo, vai desmontar tudo de novo, tu vai cansar. Mas, tipo, é legal porque, tipo, é aquilo ali, tu gosta daquilo, então, tipo, acho que foi a parte mais legal, assim, tipo, ir dormir cansado, não querendo ver as pessoas no outro dia, e aí quando tu acorda mesmo, tá todo mundo lá e tu, tipo, que legal, o pessoal tá aqui, vamos fazer tudo de novo, assim. Muito bom, assim, o pessoal foi uma das turmas que eu mais me relacionei bem, assim, tipo, não teve desavença, não teve falação de ninguém, por parte de ninguém, todo mundo se deu super bem. Algumas pessoas eu conhecia, outras eu conhecia de vista. Então, tipo, tu chega ali, tá o pessoal e, tipo, todo mundo se deu bem, sabe? Isso é o fundamental, porque tu trabalhar num ambiente onde as pessoas não se cruzam bem, acho que não rola em momento algum, né? E no projeto do Mini Novela, todo mundo se dava muito bem, todo mundo dava risada, na hora que tinha que ser cobrado, todo mundo cobrava, e a amizade seguia firme ali, tipo, todo mundo saía daqui e no outro dia todo mundo se falando direitinho, por mais que alguém tivesse sido cobrado porque não fez algo direito, era totalmente profissional, entendeu? Por mais que seja dentro da instituição aqui, tipo, é o mais profissional que a gente pôde fazer. Eu acho que isso aí foi muito importante, saber se relacionar com as pessoas. Meu nome é Mariana Fentinel Farias, estava no 3º semestre de publicidade da Unifra, quando a novela começou a ser gravada. A princípio porque os 3 primeiros semestres do curso, eles não... Tipo, tu não tem muito conhecimento prático, assim, e a parte de audiovisual tu só tem mais noção no final. Eu achei que seria uma proposta diferente e interessante para o currículo, assim. A gravação das cenas externas, assim, foram muito legais. Tipo, no estúdio tem toda uma infraestrutura, assim, mas fora tu não pode controlar o tempo, as pessoas que estão passando. E o que eu aprendi, assim, foi... Tipo, no caso, minha função, que era a produção, era entrar em contato com as pessoas, conseguir patrocínio, apoiadores. Tipo, tinha que estar agendado e aquilo ali tinha que estar certo. A coisa tinha que funcionar para as cenas poderem serem gravadas e seguir o cronograma que a gente tinha. Olha, toda essa parte de audiovisual eu não tinha conhecimento nenhum, não sabia como era o funcionamento, qual o processo para se gravar alguma coisa, assim. Tipo, desde a construção dos roteiros, da seleção dos atores, da própria produção, de tu tá indo atrás das coisas para elas funcionarem. Então, tipo, no estúdio a gente contou com a construção dos chroma keys que foram feitos pelo Matheus. Então, tipo, a gente tinha a cena idealizada no papel, e a gente vinha para o estúdio e tentava fazer
essa cena funcionar dentro do estúdio, com a estrutura que a gente tinha. E as cenas externas era de acordo com as locações que a gente conseguia, né? Dentro da própria Unifra e fora, né? Que até teve uma cena de perseguição na rua que a gente teve que deslocar todo o material para a rua. E aí pegar um horário que não tivesse muito movimento, poder ser gravado. Ah, com certeza. Tu acordar cedo, vir aqui, ficar o dia inteiro, às vezes sair meia-noite daqui, gravando, e no outro dia de novo, e o mês inteiro correndo. Ah, valeu muito. Da gente ir pro cemitério gravar, tipo, andar, pegar o ônibus e sair andando na cidade pra uma região bem afastada e parar no cemitério, assim, gravando no cemitério. E as pessoas pararam na rua achando que fosse aqueles, tipo, entrevista da, tipo, RBS, sabe, assim, ó, pra concerto de alguma coisa. E aí até teve uma das cenas que a gente gravou, assim, com a câmera do making off, assim, o cara falando, ó, mas tem que consertar isso aqui, achando que fosse da RBS, assim. Todos foram engraçados, assim, eu acho. Acho que a do baile, assim, a gente conseguir construir a cena de um baile de formatura dentro do estúdio foi... E catar figurante, e tipo, ir com 10 pessoas fazer como se fosse... Tipo, tivesse cheio o estúdio, assim, acho que foi bem legal, assim. Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco, para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site lardejoaquina.com.br. Eu sou o Lucas Guilandi, o Luke. Estou me formando agora em publicidade e propaganda aqui pela Unifra. E esses 5 centavos foi meu último trabalho acadêmico extracurricular. Eu achei ótimo. Não o fato necessariamente de ser o diretor ou alguma coisa assim, mas de estar na função ali, é muito bom. E na novela foi isso numa proporção muito gigantesca, assim, porque o mais gostoso foi o contato com todo mundo, porque era contato com o pessoal que estava responsável pelo roteiro, pelos roteiros, né? E o legal é que os roteiros são de todo mundo tem uma pitadinha no roteiro, com o contato direto com o Alex na gravação, na luz, no transporte, com o pessoal da produção. Conseguiu não sei o quê, conseguiu tal objeto, ou objetos que surgiam na hora, tipo, eu quero tal coisa para essa cena, mas não tinha. A ideia da novela surgiu numa cadeira de redação publicitária 3, em 2007, da 8ª turma de publicidade que se formou agora e que eu sou remanescente. Atrasei um semestre, ainda bem, senão não poderia ter participado desse projeto. Então surgiu em aula, porque a redação 3, redação publicitária 3 é mais voltada para a televisão, né? Então surgiu cada grupo, formem grupos e cada grupo cria um personagem. Então se formaram 5 grupos, cada grupo formou um personagem, que estavam todos os 5 menos a amiga. Então era o Paulo Barata, a Clarissa, o Flávio, a Kelly e o Cadu. Foram formados em sala de aula por cada um desses grupos. E aí depois a gente trocou, traçar perfil, não sei o quê, de como cada personagem seria. Aí, claro, a professora passou o briefing. Universitários, de uma universidade particular e tal. E aí, depois, a gente trocou entre os grupos esses perfis. E aí, por exemplo, o meu grupo pegou o roteiro de um outro grupo, o personagem de outro grupo e criou o primeiro dia de aula dele. Enfim, aí ali, no mesmo ano, a professora Caroline Brum falou com a professora Michele, que era de
a professora de redação, tipo, vamos produzir isso aí, é uma ideia legal e tal. E foi criado uma equipe extra núcleo audiovisual. A gente acabou gravando, então, um piloto. Então, foi a mesma função. A gente fez teste de elenco, convidamos atores das cênicas para virem fazer. A gente tinha o elenco certinho. E a Renata Scherer e a Daniele Silveira estavam já no elenco da novela antiga. A Renata Scherer, que faz a amiga, fazia a Kelly. E a Dani, ela ficou com um papel meio deus, assim, a gente chamou, que ela seria todo mundo. Se tivesse uma cena com o professor, ela seria o professor. Se tivesse uma cena com o irmão mais velho do Cadu, ela seria o irmão mais velho do Cadu. Se tivesse uma cena com o cachorro de alguém, ela ia ser o cachorro. Coisa muito louca. Assim, eu acho que pra novela agrega. Pra qualquer produção audiovisual, mas principalmente pra novela agrega. Porque, assim, nos relatos deles, tu pode ver que eles querem sugar ao máximo. Eles não têm contato, praticamente, com um vídeo nas artes cênicas. E eles estão ali, cara. Eles querem fazer o nome deles. E a gente quer fazer o nosso também. Tá todo mundo estudando, tá todo mundo aprendendo e todo mundo tá com medo de se formar e, putz, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter um currículo. Acadêmicos de artes cênicas agrega muito, assim, porque eles buscam deixar as cenas, o produto final profissional. Eles têm essa preocupação, não é... É divertido, é na brincadeira, a gente dá risada, não sei o quê, porque a gente conseguiu esse entrosamento de todo mundo se tornar amigo, assim, de dar risada, de entre uma cena e outra e tal. Mas na hora de gravar, eu senti muito, assim, deles que eles estavam se dando ao máximo, assim. Algumas cenas que a gente via que o pessoal parava, sentava ali no pátio pra assistir, tipo, o que é isso? Mas eu não senti certeza de ninguém ali. O pessoal viu que a gente estava gravando uma cena de alguma coisa, mas eu acho que eles não sabiam o que era, porque a gente não gravava no horário do pessoal do nosso curso, que é quem está mais por dentro, que está rolando a novela e não sei o quê. Então, quando a gente gravava à tarde, era um pessoal meio perdido, assim, ali da odonto, da história, do design, sei lá, dos outros cursos ali, tipo, estão gravando um troço ali. E sentavam e, querendo ou não, observavam algumas reações de riso dos que realmente estavam prestando atenção na cena, assim. E o que a gente busca é o riso, né, principalmente. Bom, então, a novela contou com vários patrocinadores. Patrocinadores não, né, apoiadores que nos cederam lanche, porque teve dias inteiros que a gente ficou gravando, figurino para os personagens, enfim, acessórios, para cenas da boate que a gente gravou aqui nesse estúdio, que a gente não tem aquelas luzes pirotécnicas e bolhas de sabão e máquina de fumaça. Foi muito importante essa ajuda das empresas daqui de Santa Maria para a gente conseguir viabilizar esse projeto, que é um projeto grande. Se tu for ver, são 10 capítulos. Se tu separar cada um, pensar em cada um separadamente, são 10 curtas. E a gente sabe que, às vezes, para te conseguir um patrocínio para um curta é um sacrifício, assim. Tudo que a gente quis fazer, a gente conseguiu fazer. Questão de luz, questão de som. A estrutura da Unifra é ótima. E poder ter essa liberdade de usar a faculdade como cenário foi muito bom. Ter o estúdio aqui. A biblioteca também foi muito importante a gente ter conseguido o apoio da biblioteca, porque, enfim, biblioteca, né? Local de silêncio. E a gente... comunicadores, comunicólogos como somos, né? A gente não gosta muito do silêncio. E foi bem bacana, assim, a gente ter conseguido esse apoio. A gente conseguiu fazer barulho na biblioteca, cara. Foi muito bom. É isso aí. Caroline de Franceschi Brum. Eu sou professora do curso de Publicidade e Propaganda e fui a diretora-geral da novela. A mini-novela foi uma ideia em parceria com a Michelle Trevisan, que na época era professora de redação publicitária. E a gente, conversando um dia, a gente chegou à conclusão que os nossos alunos, eles não tinham nenhuma cadeira, uma experiência como contadores de história mesmo.
Então, eles não faziam curtas, eles faziam roteiros de VTs de 30 segundos, e a gente chegou à conclusão que seria interessante promover essa experiência para as turmas de redação, que elas tivessem um outro objetivo, né, de construir uma história, mas que essa história ela tivesse uma duração mais longa do que os 30 segundos do VT tradicional. Poderia fazer uma mini novela, então, com um número restrito de capítulos, com duração bem menor do que uma novela normal, e muito maior do que um VT de 30 segundos, para a gente ver, para nós nos testarmos, então, enquanto professoras e coordenadoras desse processo, e para testar também, para ver como é que ficaria essa função dos alunos se envolvendo no processo de criação de personagens, porque todos os personagens foram criados pelos alunos, perfil de personagem, enredo da novela, da mini-novela, então tudo foi criado por eles, a partir das próprias experiências, na vida, né, e dentro de sala de aula também. Então, a gente resolveu ver o que ia acontecer se a gente fizesse essa novela e tá aí, tá no ar. O que eu mais gostei nesse processo todo foi das descobertas que foram feitas ao longo do processo. Primeiro, da descoberta da turma que foi a turma criadora da novela, dos redatores daquela turma, que eles perceberam que eles poderiam fazer algo diferente, algo muito maior do que os VTs de 30 segundos que são feitos normalmente. E depois, no momento em que a gente resolveu, então, colocar esse projeto em prática, depois de 2 anos que ele estava parado, eu disse pro Alex, quem sabe a gente faz essa mini novela dele só melhor. Ah, é? Então vamos fazer. E a gente começou a recrutar pessoas, assim, alunos, que nós acreditávamos que tinham potencial para estar dentro desse processo. A gente fez a seleção de atores. A gente organizou também, fez a seleção de toda a equipe que participaria. Então, a gente tinha figurinistas, nós tínhamos produtores, assistentes de produção, a gente tinha pessoas para organizar a locação, a gente tinha pessoas que eram as responsáveis por ir nas lojas, fazer o contato, pegar as roupas. Então, foram gratas surpresas que foram acontecendo. Então, a gente praticamente, todas as pessoas que fizeram parte da equipe, de alguma forma, dirigiram alguma cena, participaram e foram crescendo no processo. Então, a princípio, a gente tinha os roteiros que já estavam prontos, mas a gente achou muito com cara de malhação e resolveu dar uma mexida nesses roteiros. Então, eu mexi em alguns roteiros, daí o Rico mexeu em outros roteiros, e os roteiros finais ficaram por conta do Luke, que se mostrou um ótimo redator, um ótimo contador de histórias, ele tem um timing muito bom para televisão. Então, ele descobriu isso, que ele tem um timing para televisão, e não só para televisão de 30 segundos, mas sim para uma televisão com mais consistência, né? Que tu tem que levar aqueles personagens dentro de um processo que um capítulo tem a duração de 8 ou 10 minutos, ou 12 minutos, ou 15, então é bastante tempo. Então, para fazer um capítulo lá de 12 minutos, a gente grava 2, 3 dias. Então, todo mundo foi se descobrindo. A Carla, enquanto assistente de direção também, quando vê ela no final, já estava dirigindo algumas cenas, alguns capítulos. Então, todo mundo cresceu. A própria Mari, que começou lá na produção, quando vê, ela estava responsável por praticamente tudo. Então, se a Mariana não aparecesse, não tinha gravação. E essas coisas foram acontecendo. E todos eles participando muito. O Alex é uma pessoa que sabe muito, e ele passa as informações adiante. Então, ficou muito interessante, porque o Sebastião, que estava ajudando ele, nos primeiros capítulos era o Alex que fazia a luz, daí depois ele já dizia para o Sebastião onde é que era para colocar as luzes, o Sebastião já montava a luz sozinho e as coisas já iam acontecendo automaticamente. Então, foi 1 mês de trabalho árduo. Então, teve dias que a gente gravou de manhã, de tarde e de noite, que a gente saiu daqui meia-noite, né, simulando festas no estúdio. Então, bandas participando, foi uma mobilização enorme para 1 mês de gravação e pro resultado que está aí, né, que está na mão. E a gente até hoje, depois de 1 ano de ter lançado as novelas, o primeiro capítulo da novela no site, a gente ainda digitar 5 centavos no Google e o primeiro resultado é a novela, a gente não pagou por isso, né, é o site da novela. Então, é muito interessante, assim, é muito bom ver esse retorno e as descobertas que foram feitas no decorrer do processo, que eu não era mais necessária, eu só ficava dando algum pitaco, alguma sugestão, mas as coisas elas já aconteciam automaticamente
sem precisar que eu interferisse no processo.